Olá! Vetores 2D e 3D para qualquer movimento. Nós já vimos alguns estudos de casos para 1D, mas vamos ampliar um pouco mais o nosso entendimento para 2D e 3D. E também abrir um pouco o caminho que nos leva às coordenadas curvilíneas. Essas coordenadas curvilíneas que nós vamos trabalhar vão utilizar sistema de coordenada transversal radial, ou melhor, radial transversal, e normal tangencial. São os dois pequenos sistemas. E o radial transversal é um sistema similar ao sistema polar, que vocês já estudaram aí nas disciplinas do cálculo. Bom, o movimento, para o caso 2D e 3D, o movimento não é restrito a uma trajetória que seja facilmente definida. Por exemplo, uma reta. Você dá um número, por exemplo, aqui nessa parte da divisão, você dá um número 0. Para cá positivo, para cá negativo. Então, um número apenas, você não precisa nem imaginar que seja um vetor, mas enfim, é um vetor também. Um número apenas serve para descrever a posição na reta. Se fosse uma circunferência, vamos pegar aqui esse nosso disco, também um número apenas, um número, se fosse uma circunferência de raio constante, um número que indicasse o ângulo de posição já daria a posição do ponto nessa circunferência. Mas tem situações que não é possível apenas um número, nós precisamos de dois. E aí então eu já começo a entrar nos problemas que eu preciso de duas componentes para ilustrar a posição. Não estou dizendo aqui que o problema de uma circunferência não seja um problema 2D, ele é 2D, mas eu estou me referindo ao número de componentes necessárias para explicitar a posição dentro do teu sistema. Tá? Enfim, toda vez que tiver dificuldade em expressar com uma componente, você vai ter que apelar para o caso 2D ou 3D. Tá ok? Outra coisa, em movimentos curvilíneos, o estudo da aceleração não é favorecida no sistema de coordenadas cartesianas. Realmente. Se você observar aqui, você vai ter nesse ponto, tu tem uma trajetória dessa partícula. Nesse ponto, você tem o vetor posição, você tem aqui em verde o vetor velocidade e em vermelho o vetor aceleração. O vetor aceleração, ele pode ser dividido numa componente y e numa componente x. O mesmo acontece com o vetor velocidade e o mesmo acontece com o vetor posição. Se você puxar aqui um pontilhado, você vai ter aqui a posição aqui em x. Puxar aqui um outro pontilhado, uma outra reta de auxiliar, você vai ter uma posição y para o vetor posição. Então, cada um dos três vetores, seja posição, seja velocidade ou aceleração, possui duas componentes. Obviamente, depende do sistema, se for 3D, vai ter 3 componentes cada uma. E assim por diante. Ok. Então vamos continuar nossa leitura. Em movimentos curvilíneos, o estudo da aceleração não é favorecido no sistema de coordenadas cartesianas. Isso é fato. Porque em qualquer que seja a posição na trajetória, de qualquer forma que você esteja fazendo análise, sempre você vai ter duas componentes para V, duas componentes para A, duas para X. E se for no 3D, 3 para cada uma delas. Então você tem um número de componentes bem maiores. Tá? Assim sendo, as coordenadas no sistema cilíndrico e polar são utilizadas adiante. Nós vamos trabalhar em seguida. Aqui fala de polar, na verdade, esse sistema aqui, nós vamos trabalhar aqui como sendo o nosso sistema E,
radial e tangencial, transversal. Tá? Esse nosso sisteminha aqui de vetores unitários, sistema de coordenadas com esses dois vetores unitários. Nós não vamos abordar casos 3D, vamos ficar no 2D, mas esse processo ele é extensível ao 3D com uma certa facilidade. Outro item, a relação da aceleração e velocidade apresenta termos cruzados. Exemplo, aceleração em OY interfere na velocidade em OX ao longo do tempo, visto a aceleração perpendicular ao movimento mudar a direção da velocidade. E aí você começa então, se você trabalhar no cartesiano, você começa a ter relação de AY com VX, AX com VY e claro, né, AX com VX, AY com VY e assim por diante. Então o número de equações, o número de cruzamento de informações é bem maior no cartesiano. Por isso que nós optamos por sistemas de coordenadas curvilíneos, que é o caso aqui do polar e do cilíndrico. Tá? Então nós vamos trabalhar com esses dois sistemas. Aqui à esquerda vocês têm a posição no tempo, x de t. Se você derivar esse vetor no tempo aqui, você obtém a velocidade. E se você derivar novamente a velocidade, ou se você colocar aqui uma a de t igual a d dt de dx dt, né? Se você tiver a derivada segunda da posição no tempo, você consegue então a aceleração. Obviamente essa forma aqui de baixo, só um minutinho, essa forma de baixo que você poderia também simplificar por a de t igual a derivada segunda da posição no tempo, né? Você pode representar dessa forma aqui, mas tradicionalmente a gente utiliza essa aqui, ó, dvdt, tudo bem? Então, mas tudo se remete à posição e tempo. Ok? Então vamos ver agora algumas particularidades sobre como obter a velocidade trabalhando aqui com dx dt e como obter a aceleração em vermelho trabalhando com o dv dt. Aqui está então a velocidade. A velocidade a nível discreto, a velocidade média, pode ser calculada como ΔX sobre ΔT. Então vamos trabalhar dessa forma. Olha aqui, ó. Fixando o ponto 1 aqui e o ponto 2 adiante, seria o nosso ΔT, vai até o T2, então da condição de contorno 1 até a condição de contorno 2, eu tenho aqui um ΔT, tá? ΔT. Quando eu vou trazendo esse ponto mais próximo do T1, eu posso fazer esse ΔT tender a zero, ou seja, tender a 1 dt. É lá aquela questão do limite. Quando eu faço então a aplicação desse limite, quando o ΔT tende a zero, eu chego que velocidade é igual a dx dt. Tudo bem? Então vamos trabalhar nessa visualização discreta, para depois de entendida a visualização discreta, nós apliquemos então o limite e entendemos então a visualização diferencial. Ok? Então deixa eu só apagar aqui essas anotações. Vamos observar aqui então que vamos pegar em 1 primeiro. Em 1 eu tenho uma posição x1. Em 2, lá em cima, tem uma posição x2. Quem é o ΔX? O ΔX é x2 menos x1. É esse vetor verde. Tá? Então, uma coisa é trabalhar lá no mundo dos escalares, né, na reta dos reais, e outra coisa é trabalhar no mundo do plano, aqui no nosso caso 2D, onde
O teu elemento agora não é apenas um valor, mas é uma figura geométrica, aqui um segmento de reta que vai desde esse ponto até aquele, que possui uma inclinação e um comprimento, ou seja, tem uma direção e sentido e também tem um módulo, tá? E esse elemento aqui sendo trabalhado é x2 menos x1, são os vetores. Então aqui está o ΔX. O ΔT é facilmente compreensível quando você faz o tempo 2 menos o tempo 1. Está aqui o ΔT. Então quando você pega esse vetor aqui, divide por ΔT, você vai ter a velocidade média. Então a velocidade média é justamente nesse mesma direção e sentido aqui, ó, desde 1 até 2. Né? Então direção e sentido são definidos. O módulo é só pegar esse x2 menos x1 e dividir pelo ΔT. Você vai ter o módulo. Né? Então o módulo vai ser maior ou menor do que esse vetor a depender do ΔT. Enfim, a velocidade vai estar nessa mesma direção aí e sentido. Só vamos melhorar um pouco. Vamos colocar aqui a nossa velocidade. Essa aqui é a nossa velocidade média. Né? Velocidade média desde aqui até lá. Tá ok? O tempo aqui não vai ser negativo, então esse vetor não vai inverter seu sentido, né? Ele sempre vai ser daqui para lá acompanhando x2 menos x1. Ok? E quando isso aqui tender a zero, esse ΔT tender a zero, esse vetorzinho V vai sendo cada vez mais próximo do V instantâneo, chegando então ao nosso dx sobre dt, e quando esse ponto tende a ficar quase sobre esse ponto, nós vamos ter aqui uma reta tangente a esse ponto aqui, é a nossa reta que vai dar a velocidade V procurada. Essa aqui é a velocidade instantânea. Isso aí quando você aplicar ali o limite, quando ΔT tender a zero sobre essa fração aqui, ó, ΔX sobre ΔT. Nesse limite você tem aí o dx dt, que é justamente a sua V instantânea. Vamos chamar de VDT instantânea. Tá ok? Então vamos agora para a análise da aceleração. Na aceleração acontece algo similar da velocidade. Então, na aceleração nós temos o quê? Em 1, uma velocidade V1, em 2, uma velocidade V2. Esse ΔT aqui nós vamos fazer tender a zero. Mesma situação, só que agora não do ponto de vista posição, mas do ponto de vista velocidade. Olha lá, aceleração média, só um pouco. Aceleração média é dada por ΔV sobre ΔT. ΔV é o V2 menos o V1, tá lá, ó. V2 menos o V1. Aqui, ó. Então, V2 menos o V1 te dá esse vetor aqui, ó. V2 menos V1. Quando você divide por ΔT, isso aqui vai te dar uma aceleração média. Tá? Uma aceleração média. Obviamente que isso levado ao limite, quando o ΔT tende a zero, nós vamos ter aceleração instantânea. Tá ok? Então, é muito similar, né? Não tem muito o que comentar sobre isso. Também a direção e sentido, vamos pegar outra cor, vamos pegar essa magenta. A direção e sentido da aceleração também vai ser na mesma direção e sentido do V2 menos V1, só que o módulo vai depender do ΔT aqui, né? Então, a tua aceleração média aí está. Tá? Essa direção e sentido sempre obedece o V2 menos V1. Tá? Ela não vai inverter porque o tempo não é negativo. Tá? O tempo aqui, no nosso caso, vai sempre ser crescente. Então, ela vai acompanhar o V2 menos V1. Tá ok? Aqui à direita, apenas uma demonstração novamente, né, das componentes de V, componentes de A, posição,
velocidade 1, velocidade 2 e assim por diante. Então podemos fazer algumas observações. Quando temos movimentos curvilíneos, trabalhar em coordenadas cartesianas é um tanto complexo. Sempre a aceleração e a velocidade poderão ter todas as componentes possíveis, no caso 3. No sistema cilíndrico, a velocidade sempre tem apenas uma componente e a aceleração poderá ter 2 componentes. Aqui eu estou falando no cilíndrico, mas aqui eu estou me referindo ao plano, tá? Estou tirando aqui a componente EZ lá do cilíndrico. No sistema cilíndrico epolar, as componentes da aceleração serão definidas adiante e apresentam um comportamento mais facilmente tratável se comparado ao sistema cartesiano. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre esses 2 sistemas que vão facilitar a nossa vida no cálculo de velocidades, acelerações e depois lá na cinética a nossa vida no cálculo de forças nas direções tangencial, normal, radial, que são forças utilizadas no cálculo de elementos mecânicos, né? Elementos que vão resistir a estes esforços. Então, só para revisar essa aula, nós vimos agora há pouco que na transparência anterior que velocidade média ela é dada por ΔX sobre ΔT. E quando nós aplicamos o limite para esse ΔT tendendo a zero, nós temos a velocidade instantânea, que é dx dt. E vimos também que o mesmo acontece com a aceleração média, que é um ΔV. ΔT. E aí, a hora que eu aplico, no momento que aplicamos o limite, no ΔT tendendo a zero, nós vamos ter a aceleração instantânea, que é o dv dt. Aqui, às vezes, a gente simboliza junto ou separado, enfim, tanto dessa forma aqui, na forma de diferenciais, como nessa forma de aplicando a operação diferencial, né, operador derivada no tempo. As 2 formas, para nós, têm um sentido praticamente idêntico. Tá? Enfim, seria isso que eu tinha para comentar e eu quero que vocês levem dessa aula, principalmente, além desses 2 conceitos aqui, que o sistema normal tangencial, vamos até colocar aqui, ó, o E normal, E tangencial, e o sistema radial transversal, ER e E θ, vem para facilitar a nossa vida no cálculo de velocidades, acelerações e forças, nessas 3 coisas. Tá? A velocidade nem tanto, mas a aceleração e força muito mesmo. Então, toda vez que você tiver um movimento curvilíneo, você para antes de iniciar a solução e pense, é interessante eu apelar para essas componentes, normal, tangencial, radial, transversal, ou ficar no sistema cartesiano? Faça essa análise e aí você toma uma decisão. Essa decisão poderá tanto facilitar seu cálculo como dificultar. Tá? Via de regra, toda vez que tiver um movimento curvo, você vai optar por um desses 2 aqui. Via de regra, nós vamos falar disso de novo, toda vez que você tiver um raio constante, é melhor apelar para esse primeiro, ele é mais simples. Tá? E se você tiver um raio variável, o segundo é o mais indicado. Ok? Então, boa revisão, bons estudos e até a próxima aula.